Olá pessoal, vamos a mais um curso de psicologia. É, Olá pessoal, vamos dar início a mais um curso de psicologia e dessa vez vamos falar sobre psicologia do desenvolvimento. Na minha opinião, uma das áreas mais fantásticas que a psicologia tem a estudar. Psicologia do desenvolvimento é basicamente o ramo da psicologia que vai trabalhar com o desenvolvimento humano, ou seja, o processo de acúmulo de mudanças, o processo de envelhecimento humano, desde o momento que a gente nasce até o momento do nosso óbito. Né? A ideia aqui é tentar entender quais são as fases, né? Quais são as etapas que o desenvolvimento humano envolve, tentar compreender como que cada etapa se relaciona, né? Como cada fase do desenvolvimento se relaciona com a outra, e tentar permitir que nós possamos prever, né? Ou a gente possa pelo menos probabilisticamente, né? Antecipar alguns acontecimentos, algumas mudanças ou alguns desafios que podem acontecer ao longo do ciclo vital. Tipicamente, a psicologia do desenvolvimento vai ser estudada em dois momentos. Quase sempre nós temos infância e adolescência de um lado, ou seja, um recorte para os primeiros períodos de desenvolvimento, e nós temos vida adulta e velhice do outro. Tá? Então, do momento da adultez até o momento do óbito. Essa divisão é uma divisão cosmética, né? É muito difícil a gente separar onde termina uma coisa e começa a outra. E cada vez mais há uma tendência de nós estudarmos a velhice, né, o período aí dos 60, 65 anos para frente, de uma forma separada, né, como um campo de estudo isolado, próximo à gerontologia, uma vez que esse é o extrato populacional que mais aumenta, né, numa perspectiva global, e ela tem tantas particularidades que talvez a gente precise de mais tempo ou mais dedicação para compreender esses processos. De todo jeito, hoje eu gostaria de fazer para vocês uma introdução sobre o tema. Então, apresentar o que é a psicologia do desenvolvimento, qual que é o seu objeto de estudo, quais são os seus métodos, né? Qual que é o seu objetivo enquanto campo científico, seja ele teórico ou aplicado, discutir alguns termos-chave para a gente entender o desenvolvimento humano, né? E dar alguns exemplos de como que isso se organiza, né? Ou como que compreender o desenvolvimento humano pode ser importante para a gente entender todo esse fluxo de desenvolvimento que nós passamos. Tá? Então vamos lá. Há uma frase que eu gosto muito nesse contexto, né? Eu uso ela praticamente todas as vezes que eu vou falar sobre desenvolvimento humano. A frase é: a criança é o pai do homem. Né? Frase carimbada nas minhas provas de desenvolvimento. Né? Há sempre uma questão aberta perguntando o que isso quer dizer. A criança é o pai do homem. Essa é uma frase que poderia ter sido atribuída a qualquer grande nome da psicologia, qualquer grande cientista, grande teórico da psicologia, que trabalhou com pessoas de diferentes faixas etárias, que acompanhou as pessoas ao longo do tempo. Mas, na verdade, essa frase é dita por um poeta, né? Um poeta inglês, e é uma frase carregada de significado para a psicologia. Se a gente for pensar, né, essa frase quer dizer que o que nós vivemos no período infantil, ou seja, as experiências nas fases mais precoces da vida, ela tem o potencial de afetar o nosso desenvolvimento mais tardio. Ou seja, experiências que eu vivo na infância tendem a se manifestar ou tendem a afetar de forma significativa a minha vida adulta e o processo de envelhecimento como um todo. Né? Essa relação entre as coisas não é uma relação determinista, tá? Pelo menos não determinista do ponto de vista clássico, do ponto de vista estrito. Não é que um evento na infância vai causar um evento na vida adulta. Mas a ideia aqui é que experiências que nós temos na infância tornam alguns desfechos na vida adulta ou algumas consequências na vida adulta mais ou menos prováveis. Tem quatro grandes psicólogos aí, né? O registro de quatro grandes psicólogos: o Freud, o Skinner, o William James e o Piaget. Essas quatro pessoas que, na minha humilde opinião, né, pelo menos da metade do século XX para trás, talvez sejam os nomes mais influentes, tá, da psicologia como um todo. Os quatro abordaram o desenvolvimento humano em alguma medida. Né? Seja numa perspectiva, por exemplo, mais de aprendizagem, como o Skinner fazia. Então, a forma como eu sou educado na infância, a forma como eu sou condicionado na infância, então minha história, né, de reforçamento no período infantil afeta meu comportamento na vida adulta.
Né? Muitas coisas têm que ser, por vezes, reconstruídas na vida adulta. Né? Muitos comportamentos têm que ser extintos e outros têm que ser construídos. Né? E quanto mais tempo passa, mais é difícil extinguir um comportamento que virou hábito. Né? O Freud e o Piaget têm perspectivas de estágios de desenvolvimento. Né? O Freud tem um modelo que a gente chama de modelo psicossexual do desenvolvimento. Né? Hoje em dia a gente poderia ver como um modelo mais afetivo, né? Mais motivacional do desenvolvimento, onde ele enfatiza que no desenvolvimento infantil a criança precisa passar por algumas fases e cada fase tem um certo desafio, né? Tem uma certa tarefa de desenvolvimento a ser vencida. No momento que essas tarefas são vencidas ou que elas são solucionadas, entre aspas, né, eu tenho consequências futuras. Né, eu tenho um padrão de desenvolvimento diferente no longo prazo. Piaget vai na mesma direção. Né? Só que o modelo do Piaget é um modelo mais cognitivo, mais focado na linguagem, mais focado no desenvolvimento mental, na inteligência, na capacidade de resolução de problemas. O Piaget pressupõe ali que nós temos alguns estágios de desenvolvimento. Eles são temporalmente organizados, cronologicamente organizados, né? E nós basicamente saltamos de um estágio para o outro, à medida que a gente está envelhecendo. Né? E o William James, né, ele é pouco conhecido aqui no Brasil, infelizmente, né, mas ele é muito associado a um ramo da psicologia que se chama funcionalismo. Minha humilde opinião, o psicólogo clássico, por assim dizer, mais importante que nós temos. Tá? Parece assim meio exagerado dizer, mas para mim ele é o nome mais importante desse slide, tá? Incluindo o poeta da direita. O William James fez uma série de predições, né, sobre a organização da mente, dos processos psicológicos, a maioria delas confirmada, a maioria delas bastante razoável, né, mesmo 100 anos depois das proposições iniciais. E o James falava que os processos mentais eles mudam em função do tempo. Né? Uma certa característica psicológica ela não vai permanecer estável ao longo da vida, ela vai ser modificada pelo ciclo vital. Seja pelas experiências que a gente vive, ou seja, pela interação que a gente tem com o ambiente, ou seja por caminhos pré-determinados, né? Caminhos que o nosso organismo simplesmente está programado para seguir. Essas quatro perspectivas de desenvolvimento, obviamente, são diferentes, né? E vários pressupostos não são sustentáveis, né, simultaneamente. De todo jeito, é importante a gente pensar aqui que a psicologia se ocupa de estudar o desenvolvimento humano já há mais de um século, né? Pelo menos do ponto de vista formal, há mais de um século. Do ponto de vista informal, certamente há muito mais tempo. Né? Cada um desses psicólogos, eu poderia citar dezenas de outros aqui nesse momento, contribuíram para a gente entender um certo aspecto do desenvolvimento. Né? Algumas ideias desses caras se mantêm até os dias de hoje. Né? Exemplo, o Freud foi uma das pessoas que mais defendeu, no final do século XIX, início do século XX, que experiências adversas na infância, e o Freud focou durante muito tempo nos traumas de natureza sexual, afetam o desenvolvimento psicológico. Né? Hoje, né, 120 anos depois, nós sabemos que experiências adversas na infância afetam o desenvolvimento psicológico. Não necessariamente as experiências sexuais, né, mas o trauma infantil, o ambiente adverso infantil, é um fator que afeta o desenvolvimento. Né? O Piaget, por exemplo, pressupõe que algumas habilidades mais simples cognitivas dão origem a habilidades um pouco mais complexas. E no momento que nós desenvolvemos alguns módulos mentais, nós conseguimos adicionar conhecimento nesses módulos. Né? Então nós potencializamos o processo de aprendizagem. Isso está correto. Né? Então, de novo, é um sujeito que pode não ter acertado precisamente, mas muito do que foi proposto lá atrás ainda se mantém em voga hoje em dia. Né? Agora, fazendo um parênteses, né, é óbvio que por mais brilhante, né, que esses sujeitos tenham sido, eles não acertaram tudo. Né? O modelo do Freud, por exemplo, é interessante de dizer que experiências traumáticas afetam o desenvolvimento futuro. Mas o modelo dele de estágios preditivos da vida adulta é bastante inconsistente. Né? As dificuldades lá nas fases de desenvolvimento psicossexual se refletem muito pouco nas síndromes, nos transtornos, nas dificuldades, né, hipotetizadas na vida adulta. O Skinner também enfatizava muitos processos de aprendizagem. Né? Mas nós sabemos hoje, por exemplo, que os processos de aprendizagem eles dependem de um instinto, de uma estrutura mental prévia,
né, que vai facilitar ou dificultar o processo de aprendizagem de alguns conteúdos. Né? Nós temos fases do desenvolvimento onde nós somos mais ou menos susceptíveis à aprendizagem. Nós temos fases do desenvolvimento onde alguns conteúdos são melhor aprendidos do que outros. E uma estrutura mental, estrutura cognitiva, né, está por trás desse processo de aprendizagem. Então não é simplesmente uma questão do condicionamento clássico, do condicionamento operante. Né? Nós temos uma estrutura cognitiva que permite esse desenvolvimento. Então a ideia aqui desse slide é o seguinte: tenham em mente que a psicologia de desenvolvimento não surge do nada. Tá? Ela é uma ciência mais que centenária. Né? Algumas coisas nós descobrimos lá atrás, outras coisas a gente vem descobrindo atualmente. Né? Mas é definitivamente um campo bem estudado da psicologia como um todo. Há um estudo, um artigo de revisão bem interessante sobre desenvolvimento. Está publicado na Annual Review of Psychology, tá? Do Mark Bornstein. Esse é um artigo bem interessante. Tá? Ele se chama A Infância, né, Humana, então período infantil, e o resto do ciclo vital. E esse resto aí, ele está com um componente ou com uma tonalidade bem negativa mesmo. É como se fosse algo secundário, como se fosse algo quase que descartável. Tá? O Bernstein, nesse artigo, ele revisa a literatura sobre o tanto que o desenvolvimento infantil, tanto o desenvolvimento nos primeiros anos de vida, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, ele é influente para toda a nossa vida futura. Né? A ideia central aqui, e eu vou me antecipar quanto a alguns conteúdos que nós podemos discutir depois, é que quando nós nascemos, né, e lembrando que o período de aprendizagem, o período de desenvolvimento, ele é antes efetivamente, né, do parto. Ele já está presente na vida intrauterina, ele já está presente no desenvolvimento embrionário e coisa assim. O nosso organismo, ele não sabe, entre aspas, tá, onde que ele vai nascer. Ele não tem uma capacidade preditiva de entender qual que é esse ambiente que ele vai se desenvolver. Então, no momento que a gente nasce, nós podemos nascer em biomas completamente diferentes. Nós, seres humanos, ocupamos praticamente toda, né, a Terra, em termos de locais minimamente habitáveis. A gente só não tem uma colonização clara, né, na Antártida, o resto, todos os lugares do mundo a gente acabou colonizando. Nós temos um potencial de adaptação muito grande, né, mas no primeiro momento a gente não sabe que ambiente é esse. A gente não sabe se é um ambiente seguro, se é um ambiente de risco, se é um ambiente onde há privação ou se é um ambiente onde há fartura, se é um ambiente onde eu posso contar com mais contato humano ou se é um ambiente que eu tenho pouco contato humano, preciso ser mais independente. O nosso organismo ele não consegue prever isso. Né? Não tem nada ali no período intrauterino que vai indicar de forma clara como o ambiente se encontra. Então acontece que nesses primeiros anos de vida, a natureza nos dotou de um organismo muito flexível, tá? Um organismo muito plástico. Plástico no sentido de plasticidade. Tá? Pensem mais ou menos no seguinte: você tem um organismo que ele está ali mais flexível para se adaptar ao ambiente. Se o ambiente é mais seguro, se o ambiente é mais estável, é mais constante, é mais afetivo, é mais sociável, é mais humano, o meu organismo vai entender que eu estou num ambiente seguro. Né? Talvez eu desenvolva um físico, um cérebro e uma mente que funcione bem nesse ambiente. Né? Eu posso focar no desenvolvimento de atributos cognitivos, eu posso focar no desenvolvimento de uma boa sociabilidade, num bom sistema de confiança, um bom sistema de apego. Né? Eu posso contar mais para as coisas do futuro, eu não preciso ser muito imediatista. Isso é o meu corpo entendendo como que esse ambiente funciona. Né? Então, esse é um ambiente que eu nasci. Então, eu tenho ali seres humanos que me acolhem. Né? Eu tenho conforto térmico, eu tenho carinho, eu tenho contato humano, eu tenho nutrição, né? Eu tenho leite materno equivalente. Se eu estou num ambiente desse tipo, né, meu corpo vai entender que aquele ambiente geral ele é mais seguro. E ele vai desencadear um processo de desenvolvimento que é mais favorável à adaptação nesse contexto. Agora vamos pensar o contrário. Vamos pensar que eu nasci numa situação extremamente adversa. Tá? Infelizmente nós temos locais hoje em dia que são terríveis, tá? Para você se desenvolver. Imagina que você nasce num local onde há guerra civil, onde há privação de alimentos, onde há uma família extremamente desestruturada, né? Onde a mãe muitas vezes cuida da família inteiramente sozinha, né? Não tem
a presença de um parceiro, de uma parceira. Muitas vezes você não tem os pais, né, os avós aí da criança participando do cuidado. Não há privação, perdão, não há conforto financeiro, né, não há um mínimo de segurança de que as coisas podem dar certo. Um ambiente de risco, tá? Um ambiente adverso. Se eu nasço num organismo, perdão, se eu me desenvolvo, né, num ambiente desse tipo, se eu nasci num ambiente desse tipo, meu organismo tem que estar preparado para enfrentar um ambiente dessa forma. Meu físico vai se desenvolver de uma forma, meu cérebro vai se desenvolver de uma forma, meu comportamento vai se desenvolver de uma forma para se adaptar a esse contexto. Talvez eu precise ser mais imediatista, porque eu não posso contar muito com as coisas para o futuro. Talvez eu não vá desenvolver habilidades sociais muito boas, eu tenho pouco contato social, talvez eu precise ser mais agressivo, talvez eu precise me impor com mais frequência. Talvez eu precise ter um desenvolvimento mais precoce, talvez eu tenha que ter uma sexualidade mais precoce, por exemplo. A ideia aqui é que o seu organismo está sondando esse ambiente. Eu estou falando como se o organismo fosse uma coisa consciente, né? Não é exatamente isso. Tá? Mas pense que o seu corpo interage com o ambiente, né? E essa interação vai ditar alguns caminhos de desenvolvimento. Esses caminhos nunca são deterministas, tá? No sentido que nenhuma experiência que a gente vive na infância, com certeza absoluta, vai gerar um certo desfecho na vida adulta. É tudo probabilístico. Mas dependendo das experiências infantis, eu vou ter efeitos, ou vou ter desfechos, perdão, diferentes na vida adulta. E aí esses primeiros anos de vida serem particularmente importantes. É o período do desenvolvimento onde nós somos mais sensíveis ao ambiente. Então, se nós temos um momento da vida onde há um potencial grande de mudança, há um potencial grande de adaptação, são esses primeiros anos de vida. É uma pena, né? Ou não, não sei. Nós temos uma mente tão pouco desenvolvida nesse período, né? Então, o bebê até os 2 anos de idade, ele ainda está num período de desenvolvimento que as habilidades mentais, comportamentais, são muito rudimentares. Né? Esse é um período onde o cuidado de um adulto, a presença de um adulto, ela é essencial para a sobrevivência. Se não houver um cuidado, né, com a criança nessa idade, a chance de sobrevivência é nula. Tá? Não acontece. Então, nesse primeiro momento, né, nós temos que nos esforçar em oferecer à criança um bom ambiente para desenvolvimento. O que o Bordstein vai trazer aqui é que quanto mais seguro, quanto mais confortável, quanto mais bem construído for esse ambiente, maior a probabilidade de nós termos bons desfechos nesse resto do ciclo vital, tá? Que ele coloca ali. Não me entenda mal, né? Não estou dizendo que outras fases, outros eventos de vida não vão afetar o desenvolvimento, é claro que vão, né? Mas talvez não na proporção ou não na magnitude que esses primeiros 2 anos de vida vão. Muito bem. Dentro desse contexto, né, surge a psicologia do desenvolvimento. Qual que é o objetivo, tá, da psicologia do desenvolvimento? Ela tem três objetivos centrais. Primeiro é entender como que os processos psicológicos, e aqui eu vou entender um processo psicológico como funções da mente e do comportamento, tá, ou processos da mente e do comportamento. Então, primeiro é entender como que eles funcionam ao longo do ciclo vital. Então, o que é um comportamento típico ou atípico, né, nas diferentes fases da vida e como que eles se organizam. Segunda aplicação seria a gente tentar prever as mudanças, né, ou a gente antecipar como que as mudanças cognitivas e comportamentais vão ocorrendo na vida daquela pessoa. Né? Então, dentro dessa perspectiva de que eventos prévios facilitam com que a gente prediza, que a gente antecipe eventos futuros, né? Ou que a gente consiga prever com uma certa acurácia os eventos futuros. E por fim, uma aplicação mais direta, né, uma aplicação mais prática, seria usar esse conhecimento de como que a gente se desenvolve e como que essas relações são estabelecidas, para a gente tentar melhorar, né, o processo de desenvolvimento. Melhorar no sentido de gerar maior satisfação, maior bem-estar, maior plenitude, dotar as pessoas de um sentido, né, da vida, do desenvolvimento e por aí vai. Então essa é a lógica da psicologia do desenvolvimento. Né? Vamos entender como que a gente se desenvolve, para a gente conseguir prever como a gente se desenvolve, para a partir daí a gente promover um desenvolvimento mais favorável, né? Um desenvolvimento mais positivo. Óbvio que tem um juízo de valor aí dentro,
tá? O contexto histórico, o contexto cultural, né? Os fatores macro e micro sociais, certamente eles vão afetar, né? O que é um bom desenvolvimento, o que é um desenvolvimento positivo, o que está influenciando o bem-estar. Mas independente disso, esse é o propósito, tá? Da psicologia do desenvolvimento. Então essa ideia, né, guardem essa fotinha aí da direita, essa foto é péssima, né, porque dá a entender que a gente evoluiu do macaco e a ideia não é bem essa, né, nós evoluímos num antepassado comum, né, aos grandes primatas. Mas tentem guardar essa imagem com a ideia de sequência, né, então uma ideia de uma série temporal de desenvolvimento. Então, quem eu sou no futuro depende de quem eu fui do passado, em alguma medida, né, felizmente depende 100%, né, mas depende em alguma medida. Dentro da psicologia do desenvolvimento, nós descrevemos o que é o desenvolvimento. Okay? Então, a ideia aqui é que a gente possa fazer um relato, né, de como o desenvolvimento psicológico ocorre, como a mente muda, como o comportamento muda, quais processos mentais são mais importantes em cada faixa etária, quais comportamentos são mais frequentes em cada faixa etária. Então, começa com uma função descritiva, e depois adquire uma função explicativa. O que é uma função explicativa nesse sentido? É tentar explicar qual é o ciclo de desenvolvimento, né, como que as coisas se encadeiam, né, e tentar criar uma noção de desenvolvimento típico, né, ou aquelas características do desenvolvimento que elas vão ser extremamente comuns ou elas vão ser extremamente frequentes à maior parte dos indivíduos. Você não tem nada que é presente em todo mundo. Tá? Basicamente porque a gente é muito diferente, a gente é muito diverso, né, do ponto de vista de desenvolvimento. Mas nós podemos estabelecer o que é um desenvolvimento típico, né, usando a psicologia do desenvolvimento. No sentido que você espera que a maioria das pessoas, naquele estágio de desenvolvimento, naquela certa idade cronológica, naquele momento do tempo, deveriam exibir uma série de habilidades, uma série de comportamentos, ou a mente deveria se estruturar de uma certa forma. Né? Deveria aqui não com sentido de valor, tá? Não como algo socialmente desejável, mas como algo importante para a adaptação do organismo. Né? Exemplo básico. Você tem uma criança de 2 anos e meio, que não articula nada de linguagem, não balbucia, não tem uma expressão de fonemas, não dirige a comunicação. Né? Isso não é um desenvolvimento típico. Né? É esperado que as crianças comecem a desenvolver as habilidades de linguagem bem precocemente. Né? Uma criança começa uma intenção voluntária de comunicação ainda no primeiro ano de vida. Né? Isso vai se sofisticando daí para frente. No desenvolvimento típico, né, é esperado que até os 2 anos e meio a gente já tenha algo bastante razoável do ponto de vista de linguagem, uma capacidade de comunicação razoável. Estou pedindo para a criança declamar Machado de Assis. Tá? Declamar Machado de Assis não, perdão. Ler Machado de Assis. Né? Até onde eu sei ele não era poeta. Mas a linguagem típica de uma criança dessa idade, né, ela deveria estar presente na maioria dos indivíduos. Né? Afinal, ela não seria típica se não fosse o caso. Se a pessoa não segue esse padrão, se a pessoa não se encontra dentro desse ciclo de desenvolvimento, é uma pessoa diferente. Tá? Uma pessoa que está com um quadro atípico de desenvolvimento. Né? O que gera esse quadro? Podemos investigar. Quais são as consequências desse quadro? Podemos investigar. Há alguma intervenção para esse quadro? Podemos investigar. Né? Mas a ideia aqui é que a gente precisa ter uma certa noção do que é típico, do que é comum, e agora sim, com muito cuidado com essa palavra, o que é normal, tá? Para a gente poder entender o que é diferente, né? O que é único e principalmente o que pode ser uma potencialidade ou um déficit. Descrevendo e explicando, que seriam talvez os processos mais neutros um pouco da psicologia do desenvolvimento, a gente pode ser mais ousado e pensar em duas coisas. A primeira seria uma ideia de otimização. Né? Então, como que eu posso tornar o desenvolvimento de habilidades importantes, de habilidades socialmente desejáveis, de habilidades importantes para o indivíduo, relevantes para a vida do indivíduo? Né? Como que eu posso fazer com que isso se desenvolva de forma ótima? Como que eu posso facilitar o desenvolvimento dessas habilidades? Como que eu posso potencializar essas habilidades? Né? Nós botamos, pelo menos na nossa cultura, né, aqui Brasil, século XXI, 2020, nós colocamos essas crianças na escola. Né? A gente espera que a escola seja uma intervenção cultural, a escola é um fenômeno cultural, uma ferramenta cultural,
que promova o desenvolvimento cognitivo, que promova a aprendizagem, que promova a aprendizagem catedrática de conteúdo, tá, da criança. É uma forma de a gente otimizar o desenvolvimento infantil. Né? É um ambiente onde, idealmente, nós teríamos as melhores formas de ensino de alguns conteúdos que são importantes para a gente funcionar na cultura de hoje. Né? Estou dizendo de leitura, de escrita, de matemática, de um mínimo de geometria, de conhecimento científico, de geografia. Estou dizendo exatamente daqueles conteúdos muito, muito específicos, né? Que provavelmente a gente não vai utilizar tanto ao longo da vida. Não estou dizendo que não é importante, só estou dizendo que talvez a maioria das pessoas não vá utilizá-lo. Né? Então nós podemos pensar também em compreender o processo de desenvolvimento de forma a otimizá-lo, e também como uma ferramenta clínica, uma ferramenta preventiva. Né? Então, tentar prever problemas de desenvolvimento futuros, né? E tentar trabalhar para a gente superar dificuldades que possam surgir nesse sentido. Uma criança que com 2 anos e meio não fala, ela provavelmente vai ter um transtorno de linguagem importante, um transtorno da fala, da comunicação. Né? Se eu consigo prever que isso vai acontecer com uma certa acurácia, talvez eu já inicie uma intervenção mais precoce, talvez eu chame um serviço de fonoaudiologia, talvez eu estimule melhor a linguagem dessa criança, tá? Para tentar impedir ou tentar, pelo menos, contornar dificuldades futuras que possam acometer esse indivíduo. Então nós temos aí uma série de aplicações, tá? Da psicologia do desenvolvimento. Agora, o que é o tal do desenvolvimento? Tá? A definição mais básica que a gente vai ter é que desenvolvimento humano são processos sistemáticos de mudança ou de continuidade. Mudança ou continuidade, isso tem que ficar claro, tá, na nossa mente. Um processo sistemático, né, quer dizer que ele ocorre de uma forma relativamente organizada. Sistemática aí tem uma noção de preditivo. Tá? Então a gente consegue prever algumas etapas do desenvolvimento onde ou vai acontecer mudança, né, ou as funções psicológicas ou comportamento vão mudar qualitativamente ou quantitativamente, ou então nós temos uma ideia de continuidade, onde um certo aspecto do funcionamento psicológico vai permanecer estável em longo prazo. Né? A gente aplica, né, assim, desenvolvimento humano, não do momento do nascimento, mas do momento da concepção. Né? Há uma discussão aí de onde que começa a vida individual, né, onde começa um self, entre aspas, mas no momento que nós temos um indivíduo, sei lá que momento é esse, mas eu sei que é antes do parto, né, antes do nascimento, a gente já está estudando psicologia do desenvolvimento. Né? E quase sempre a gente direciona o nosso foco em 3 grandes aspectos do desenvolvimento. A gente estuda o desenvolvimento físico, tá? E aí dentro a gente pode colocar também as habilidades perceptivas, as habilidades motoras, a coordenação, a destreza e coisa assim. O desenvolvimento cognitivo, envolvendo aí todos os aspectos relacionados à aprendizagem, todas as grandes funções mentais, atenção, memória, linguagem e por aí vai. E o desenvolvimento psicossocial. Né? Aqui um conceito bastante amplo, mas que envolveria habilidades de natureza socioafetiva, né? Habilidades de natureza emocional, né? Uma cognição assim mais quente, por assim dizer, e toda a parte de socialização, toda a parte de interação social, incluindo aí aprender pelo contexto, aprender o ambiente que a gente vive, as regras desse contexto, estabelecer relações e por aí vai. Um modelo, né, de como que isso aí se desenvolve é esse quadrinho da direita que vocês estão vendo. Esse é o modelo do Piaget, tá? Bem famoso, bem discutido. Né? O que o Piaget propõe? Né? Se a gente pegar um número grande de crianças, curiosidade, Piaget não fez isso no primeiro momento. Né? O Piaget pegou os filhos no primeiro momento para entender o desenvolvimento. Mas a ideia aqui é que o desenvolvimento cognitivo, tá? O modelo dele é um modelo cognitivo, ele ocorreria de forma cronológica e nós teríamos 4 estágios, né, dentro dessa cronologia. Os estágios anteriores são mais simples e envolvem o desenvolvimento de habilidades mais básicas, e os estágios mais tardios são estágios extremamente complexos, né, que vão envolver habilidades humanas bastante sofisticadas e que vão depender desses estágios anteriores.
Então nós temos ali, por exemplo, um período sensório-motor, tá? Que vai do nascimento até os 2 anos de idade, né? Onde a imensa maioria das crianças teria como principal desafio, né? Dominar o mínimo das habilidades sensoriais e motoras para poder se adaptar ao meio, né? As crianças são péssimas nesse primeiro momento, né? De vez em quando eu falo das crianças, as pessoas acham que eu fico pegando no pé das crianças, né? Como se eu estivesse sendo maldoso. Tá? Não está certo, mas as crianças são muito limitadas, de fato. Né? Criança, por exemplo, ela tem um desenvolvimento motor bastante razoável, principalmente no primeiro ano de vida. Né? Ela vai se desenvolvendo muito rápido. Mas ela ainda deixa muito a desejar comparada com a criança mais velha. Né? Não é culpa dela, ela é só uma criança mais nova. Estou dizendo que na prática essas habilidades não são tão bem desenvolvidas. Né? Após esse primeiro período, né, há um período de intenso desenvolvimento cognitivo, né, onde a criança começa a agir de forma muito mais deliberada sobre o ambiente, onde surge, né, se desenvolve uma linguagem extremamente sofisticada. Né, a linguagem humana ela é única na natureza, a gente não tem nada, nem nenhuma outra espécie que seja tão sofisticada quanto a nossa. Há formas de comunicação sofisticadas, tá? Não me entendam mal em espécies diferentes, mas da forma como a gente se comunica, são só nos seres humanos. Né? E aqui começa um processo de aprendizagem um pouco mais formal. Né? As crianças vão aprendendo comportamentos, aprendendo regras, aprendendo esquemas que são transmitidos pelos adultos, são transmitidos pelas vivências, pelas experiências que ela tem ali naquele momento. Segue então um período chamado período operacional concreto, período operatório concreto, né? Que aqui basicamente a gente tem um desenvolvimento mais refinado, né, da cognição, novas habilidades se desenvolvem, né? Um domínio de conteúdos que até então não seriam passíveis, né, de apreensão pela criança, eles começam a ser aprendidos. A criança aprende, por exemplo, uma matemática formal, né? Até então ela só tem uma matemática intuitiva. A criança já começa a aprender bem, né? As regras, por exemplo, dos jogos, as regras de convívio social, desenvolve um certo senso de responsabilidade, um senso moral mais sofisticado. Né? E termina no estágio operatório formal, operacional formal, né? Onde nós teríamos ali o desenvolvimento cognitivo refinado, né? A lógica, a razão, o pensamento probabilístico, o discernimento, todas essas características que a gente diria de um funcionamento complexo, tá? Um funcionamento superior do ponto de vista cognitivo. Esse é o modelo do Piaget. Tá? Certamente, se vocês já estudaram desenvolvimento infantil, vocês devem ter visto isso em algum momento. Né? Por que é um modelo de desenvolvimento? Está dizendo de processos sistemáticos, né? Está dizendo de mudanças sistemáticas da cognição. O modelo dele envolve mudança e continuidade. Há uma transição de um estágio para outro, mas há continuidade nesses períodos de tempo. Né? Piaget parte do pressuposto que o desenvolvimento é como se fosse uma escada. Né? Então você sobe um degrau e fica um tempo ali. Sobe outro degrau, fica mais um tempo ali. E assim sucessivamente. Né? Você pode estudar isso a nível de uma pessoa, então estudar o desenvolvimento do indivíduo, como ele fez no primeiro momento com os filhos. Perdão. E posteriormente tentar estudar isso no nível coletivo, né? Tentar traçar um padrão de desenvolvimento humano. Interessante, quando a gente tentou generalizar o modelo do Piaget, por exemplo, né? O modelo dele tem um problema grande, né, do ponto de vista coletivo. Piaget é um psicólogo suíço, né? E a Suíça, desde o início do século XX, tem um desenvolvimento sociocultural, um desenvolvimento econômico bastante expressivo. Né? A Suíça sempre pontua no ranking dos países com maior liberdade individual, maior satisfação com a vida, maior felicidade, maior produto interno bruto, essas coisas assim. Tipo países nórdicos, né, que a gente vive estudando. E na Suíça, o modelo Piaget faz muito sentido. Tá? As crianças realmente, por volta dos 11 anos e daí em diante, elas desenvolvem essas habilidades cognitivas muito complexas. Né? Mas na hora que a gente foi aplicar o modelo do Piaget em culturas diferentes, em povos diferentes, com sistemas educacionais diferentes, sistemas de criação diferentes, a gente viu, por exemplo, que nem todo mundo chega no estágio operacional formal. Né? Então talvez esse não seja um desfecho inevitável, né, do desenvolvimento humano. Talvez a gente tenha que rever, né, essa ideia do modelo.
Mas lembre-se, o modelo explicativo é uma aproximação, tá, do fenômeno. O modelo do Piaget é interessante, né? Se a pessoa não faz as tarefas dentro de cada fase do modelo, provavelmente a gente vai precisar tentar compreender, né, assim, em longo prazo, o que está acontecendo. Alguns conceitos-chave em psicologia do desenvolvimento. E daqui a pouco eu termino essa primeira apresentação, tá? Mas esses conceitos aqui a gente tem que estar com eles claros, tá? Com eles na ponta da língua. Porque senão a gente acaba trocando, né? Misturando coisas que a gente não deveria. Né? Primeiro, ontogenia. Tá? Ontogenia é um termo da psicologia do desenvolvimento que vai dizer sobre todas as mudanças que o indivíduo tem ao longo da vida. Tá? Então, a ontogenia ou a ontogênese, né, são basicamente os processos de mudança que a gente tem ao longo do ciclo vital. Independe da fase, independe se são intensas ou não, se são positivas ou negativas, tá? Se são em termos de estágio, em termos de... Independente, tá? Teve mudança, é ontogenia. Filogenia, tá? E aí, no contexto do desenvolvimento, tá? É claro que tem um significado mais amplo. A filogenia seria o nosso desenvolvimento da espécie. Tá? O nosso desenvolvimento ele é limitado pelas características da espécie humana. Tá? Tudo bem, as pessoas mais ousadas vão dizer assim, tudo bem, a gente pode usar tecnologia para expandir, né, o nosso potencial humano? Pode, tá? Pode. Estou dando aula para vocês aqui pela internet, estou gravando um vídeo. Né? Não tem nada na minha biologia que seja compatível com isso. É a cultura, a tecnologia que vieram. Né? Mas o nosso desenvolvimento ele vai ser limitado pela nossa filogenia. Né? Então, há coisas que a gente pode desenvolver, que a gente pode trabalhar, que a gente pode se superar, e tem coisas que não. Tem coisas que, se um dia a gente for vencer, ou vai ser depois de muito, muito tempo de história evolutiva para a seleção natural agir, ou então, muito mais provavelmente, vai ser decorrente de questões culturais. Né? A gente vai encontrar recursos para mudar o organismo, por assim dizer. Próxima ideia de filogenia, né? Então a filogenia é esse desenvolvimento que vem de fábrica, por assim dizer. O processo ativo disso a gente chama de maturação. Tá? A maturação é o desenvolvimento biológico do organismo. É aquele desenvolvimento que, a não ser que tenha uma síndrome genética, tenha um problema de desenvolvimento grave ou coisa assim, todo mundo vai passar por ele. Né? Então, os nossos genes, por exemplo, né, eles estão programados para gerar uma capacidade de locomoção numa certa idade, para gerar uma percepção visual mais acurada numa certa idade, para iniciar um instinto de linguagem, de comunicação numa certa idade. Né? E isso não tem muito como a gente fugir. Né? O organismo tem que estar preparado o suficiente do ponto de vista biológico para que essas habilidades se desenvolvam. Então, maturação diz única e exclusivamente do desenvolvimento biológico. Tá? O outro lado da maturação é a aprendizagem. Tá? A aprendizagem diz da nossa capacidade de adquirir informações, né, de adquirir vivências, de acordo com a nossa experiência, de acordo com a instrução formal, de acordo com a nossa relação com o ambiente. A ideia aqui, né, é que os processos de aprendizagem, a forma como a gente é estimulado, seja pela nossa família, pelos nossos pares, pela nossa cultura, por nós mesmos, né? Nós somos capazes de uma autoestimulação nesse sentido. Os padrões de aprendizagem eles influenciam o desenvolvimento. Né? Nós temos períodos ótimos, né, para aprender algumas habilidades, e no momento que elas são corretamente aprendidas, né, no momento que nós somos estimulados a apresentá-las de forma razoável, de forma satisfatória, né, de forma ótima, né? Nosso desenvolvimento muda radicalmente. Nós temos janelas ou cursos de desenvolvimento muito distintos. Né? Um exemplo básico disso. Tá? O nosso cérebro está perfeitamente preparado para desenvolver linguagem. Né? A não ser que você tenha um transtorno grave de desenvolvimento de linguagem, uma mutação genética lá no FOXP2, se não me engano, que é o gene, um gene fortemente associado com a linguagem. Tá? Não sei que você tem um quadro desse tipo, se você tiver outro ser humano na sua frente mais velho, você vai desenvolver linguagem. Se você tiver a oportunidade de se comunicar com uma outra pessoa, a linguagem vai se desenvolver. Né? Nós temos alguns exemplos na literatura fantásticos, né, de pessoas completamente diferentes, de culturas completamente diferentes, de idiomas completamente diferentes, que não tem nenhuma capacidade, num primeiro momento, né, de se comunicar usando o idioma nativo, cada um fala um idioma muito diferente,
mas que passa ali alguns dias eles desenvolvem uma linguagem própria. Né? Então nós temos um instinto da linguagem. Agora, nós não temos instinto absolutamente nenhum de leitura. Tá? A leitura é um troço 100% cultural. Tá? Se alguém não chegar e te ensinar a ler, você não vai aprender a ler. Se alguém não chegar e te ensinar a escrever, você não vai aprender a escrever. Se alguém não chegar e te ensinar uma matemática formal, multiplicação, divisão, você não vai aprender matemática. Nós temos um potencial para a leitura? Temos. Temos regiões do cérebro que são facilmente estimuladas, caso esse estímulo esteja presente no ambiente. Né? Temos um potencial para a matemática? Temos. Temos um sistema de numerosidade, né? Um sistema de representação de magnitude, que pode ser cooptado, entre aspas, né? Para o uso da matemática formal. Só vai acontecer se tiver alguém ali para te ensinar. Tá? Só vai acontecer se outro ser humano puder te ensinar. Agora, se você aprendeu isso em dado momento da vida, isso vai influenciar o seu desfecho futuro. Né? Você ser alfabetizado, por exemplo, é um fator de proteção importantíssimo contra a doença de Alzheimer. Né? Pessoas alfabetizadas, né, em geral, desenvolvem sintomas de doença de Alzheimer de forma bem mais tardia do que as pessoas sem alfabetização. Essa é uma intervenção, então, puramente cultural, mas que pode afetar o curso do desenvolvimento. Crescimento, tá? Crescimento são as mudanças físicas, ok? E o físico aqui é de um ponto de vista bem grosseiro, tá? É mudança no tamanho, mudança no peso, na proporção corporal e coisa assim. E o envelhecimento, né? O conceito de envelhecimento ele é muito próximo do conceito de ontogenia, né? Mas ele é definido como as mudanças, ou o acúmulo de mudanças, sejam elas positivas ou negativas, em função do tempo. Tá? A ideia de envelhecimento é uma ideia de algo cumulativo, de algo construído. Eu vou acumulando mudanças em função do tempo, né? E vou me tornando progressivamente mais diferente do que eu era, né? Em algum momento da vida. Então esses 6 conceitos, tá? Talvez sejam os conceitos-chave da psicologia do desenvolvimento. Se eu quero dizer, por exemplo, sobre o desenvolvimento, vamos supor aqui, da inteligência, tá? Das habilidades intelectuais. Qual que é a ontogenia da inteligência? Né? Então, como que a inteligência muda durante o curso de vida? A inteligência muda à medida que a gente vai vivendo? Muda. A gente começa muito pouco inteligente, a gente chega num certo pico de algumas habilidades por volta dos 20, 25 anos de idade, e daí para frente algumas habilidades pioram, outras permanecem estáveis, outras melhoram. Isso é ontogenia. Tá? São mudanças no curso de vida. Há uma filogenia do desenvolvimento da inteligência? Né? Nossa espécie é capaz de fazer algumas coisas fantásticas, né? Mas não é capaz de fazer outras. Nós temos uma inteligência limitada pela nossa estrutura biológica. Nós somos muito bons em desafiar essa estrutura com tecnologia, com cultura. Né? Mas no final das contas, pelo menos nesse momento, nós somos limitados, né, pela nossa estrutura biológica, pela nossa estrutura evolutiva, para poder entender as coisas. Exemplo clássico disso, né? Sua mente é preparada, por exemplo, para representar algumas quantidades. Né? Se você pensar em 1, você entende perfeitamente o conceito de 1. De 2, de 3, de 4, de 5. Você consegue entender perfeitamente esses conceitos. Você consegue criar uma imagem, você consegue ter uma noção acurada de quantidade, você conseguiria representar isso por meio da linguagem, por meio da escrita. Né? Você pode escrever a palavra em si, você pode fazer o numeral, o indo-arábico, você tem N formas de fazer isso. Agora, qual que é a representação mental de 34.759? Você pode escrever? Pode. Pode falar? Pode. Pode escrever os numerais? Pode. Você tem uma noção acurada dessa quantidade? Não tem. O cérebro não permite que você faça isso. Faz parte da sua espécie. Nossa espécie não foi feita, né, para trabalhar com quantidades tão grandes de forma acurada. Sua mente olha para a quantidade dessa e fala assim, nossa, é coisa pra caramba. Tá? Mas a diferença disso para 100 mil, se um tiver do lado da outra, provavelmente você não vai saber, você não vai ter uma experiência prévia. Né? A inteligência tem um aspecto maturacional? Tem. Um circuito cerebral fundamental para a inteligência é o circuito do córtex pré-frontal, somente as conexões dele com o lobo parietal. Né? A gente chama de modelo frontoparietal de inteligência ou de teoria frontoparietal da inteligência. A integração de regiões terciárias do lobo temporal com regiões terciárias do lobo frontal seria a base da inteligência humana, uma das bases importantes. Né? A maturação disso.
Né? O córtex pré-frontal só termina de se desenvolver depois dos 20 anos de idade. Né? A gente ainda está aumentando a densidade do córtex pré-frontal até por volta dos 22, 23 anos de idade. Né? Isso é maturação, é desenvolvimento biológico. Né? Há uma aprendizagem relacionada à inteligência? Né? A herdabilidade da inteligência é bem alta, na casa de 80%, 75%, 85%. É uma variação aí. Né? Mas independente dela ser alta ou não, há uma parcela da variabilidade da inteligência que não se deve a mecanismo biológico, a mecanismo genético. Né? Então ela tem que ser aprendida, ela tem que ser estimulada. Né? Fora isso, né, a gente vai ver na próxima aula que tem pessoas que são mais ou menos sensíveis a essa estimulação ambiental. Né? Tem pessoas que têm uma susceptibilidade maior ou menor ao ambiente. Então até essa herdabilidade ela é controversa. Né? Ela existe do ponto de vista de população, né? Mas nem todo indivíduo da população contribui o mesmo tanto, né, para essa herdabilidade. Por fim, há um crescimento da inteligência? De certa forma há. Tá? Há mudanças físicas que se correlacionam, por exemplo, com mudanças cognitivas. Né? O período, por exemplo, de transição da infância para a adolescência, onde nós temos mudanças físicas muito intensas, né? É estritamente correlacionado com o mesmo período de mudanças cognitivas, que também são igualmente intensas. Né? Eu tenho um garotinho de 6, 7 anos de idade que precisa dos dedos para fazer uma conta simples, e você tem um rapaz de 12 anos de idade que faz álgebra. Né? Extremamente grande a diferença. E há um envelhecimento da inteligência? Né? A inteligência muda, ora de forma positiva, ora de forma negativa no ciclo vital. Inteligência cristalizada, o que eu aprendi, o uso do conteúdo que eu aprendi, o uso da minha linguagem, por exemplo, mais ou menos estável à medida que eu envelheço. Habilidades socioemocionais, autocontrole, autorregulação, tomada de decisão, fora alguns contextos muito específicos, mudam de forma positiva, elas melhoram à medida que eu envelheço. Né? Atenção, memória de trabalho, a memória episódica, a formação da memória episódica, piora à medida que eu envelheço. Não são mudanças positivas ou negativas associadas ao tempo. Então, qualquer conceito da psicologia que vocês queiram estudar, vocês podem pegar esses 6 componentes, né, e aplicar, para ver como que aquilo se desenvolve. Tá? Para a gente fechar aqui a aula de hoje, tá? Essa é uma noção básica. Tá? A gente geralmente estuda isso nos processos psicológicos básicos. Tá? Mas a gente desenvolve tanto estruturas quanto funções. Né? Geralmente o desenvolvimento de uma estrutura ela tem que anteceder o desenvolvimento de uma função. Daí a gente precisar estar num certo estágio da maturação para a gente exercer uma certa aprendizagem. Né? Então a estrutura é algum substrato, tá, do seu organismo. Pode ser uma estrutura física, seu cérebro, coisa assim, ou pode ser uma estrutura psicológica, por exemplo, sua memória, ou coisa do tipo. Tá? Essa estrutura física ou essa estrutura mental, ela cumpre uma função, ela cumpre um papel ativo, um papel de mudança. Tá? Pensa na estrutura como algo estático e a função como algo dinâmico. Então essa coisa estática gera um processo dinâmico. Né? Algumas funções vão depender de uma certa integridade estrutural. Né? Então eu não consigo, por exemplo, encadear rapidamente informações no meu sistema de memória, né? Se a estrutura que está à base da minha memória não está desenvolvida. Se os módulos mentais que dão base à memória não se desenvolveram. Se as regiões cerebrais que sustentam esses módulos mentais não se desenvolveram. Então a gente precisa, no desenvolvimento, desenvolver as estruturas, né? E essas estruturas exercem funções. Essas funções são fortemente afetadas pelo ambiente, afetadas pelo contexto, afetadas pela estimulação. Né? Em última medida, esse é um ciclo de mão dupla. Tá? As funções, ou a forma como a gente opera no ambiente, pode, em última medida, refletir em uma mudança estrutural. Né? Mas, num primeiro momento, né, as estruturas vão se relacionar com as funções do organismo. A psicologia do desenvolvimento está muito interessada, né, nos mecanismos que conectam essas coisas. Então, por exemplo, nós temos um fenômeno do envelhecimento que é uma atrofia seletiva do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele atrofia mais rapidamente quando a gente envelhece. Né? O que está acontecendo? Okay? O córtex pré-frontal, né, ele está sendo afetado pelo processo de envelhecimento negativamente.
que acontece em termos de função? Nós temos mudanças cognitivas negativas, a gente fica mais lento, a gente fica mais desatento e coisas assim. Né? Qual que é o mecanismo que conecta uma coisa na outra? Né? É o envelhecimento acelerado do córtex pré-frontal? Como que isso acontece? Né? Quais mecanismos biológicos estão por detrás disso? Quais mecanismos evolutivos estão por detrás disso? Quais mecanismos ambientais estão por detrás disso? Então a gente na psicologia de desenvolvimento, a gente está querendo compreender a estrutura e a função, mas também a conexão entre essas duas coisas. Né? Entender como que esses mecanismos biológicos, psicológicos ou ambientais, né, conectam essas duas coisas. E por fim, né, não precisa se preocupar com os últimos slides, eu acabei falando um pouco disso ao decorrer da apresentação. Tem dois grandes métodos de estudo, tá, em psicologia do desenvolvimento. E aqui eu encerro essa primeira parte da aula. Você pode fazer um estudo de desenvolvimento transversal, ok? De cima para baixo, esse corte vertical, ou longitudinal, esse corte horizontal. A ideia aqui, tá, é que o tempo, né, ou o passar do tempo vai ser o seu eixo X, tá? E a variável qualquer que você quiser avaliar vai ser o seu eixo Y. Quanto mais tempo passa, né, teoricamente, mais diferente vai estar essa variável. Qual que é o problema aqui? Uma coisa é eu ter o mesmo indivíduo acompanhado ao longo do tempo. Então vamos supor que você tem 30 anos, né? Pegar esse exemplo aí do gráfico. Tem 30 anos. Aí você participa de um estudo sobre envelhecimento. Tá? E nesse estudo eles estão investigando sua capacidade de lidar com emoções negativas aos 30 anos de idade. Ok. Tá? Estaria avaliando sua resiliência, seu autocontrole, sua capacidade de autorregulação, coisas assim. 20 anos depois, você participa de outra parte desse estudo. Você volta no centro de pesquisa, investiga-se novamente usando o mesmo método, coisas muito próximas, essa mesma característica. Aos 70 anos você volta e você investiga a mesma característica. Aí a gente chama de desenho longitudinal, estou pegando a mesma pessoa e acompanhando ela longitudinalmente, acompanhando ela em vários momentos do tempo. Né? Esses são os melhores estudos para a gente dizer sobre o desenvolvimento. Né? Basicamente porque eu estou trabalhando em nível individual. Né? Em termos de pesquisa, eu estou usando o sujeito como controle dele mesmo. Né? Então eu já tenho aquela variabilidade que é única da pessoa controlada, né, ao longo do estudo. Os estudos longitudinais são excelentes para desenvolvimento, mas eles têm dificuldades óbvias. Tá? A gente já chega neles. A outra alternativa é eu fazer um estudo transversal. Vamos supor que eu queira responder essa pergunta. Eu estou comparando essa capacidade de lidar com emoções negativas em pessoas de 30, 50 e 70 anos. Uma coisa é eu pegar a mesma pessoa aos 30, 50 e 70. A outra é eu formar um grupo de pessoas de 30 anos, um grupo de pessoas de 50 e um grupo de pessoas de 70. Mas eu estou fazendo isso hoje. Né? Então, hoje, parte das pessoas tem 30, 50 e 70. O que tem de diferente aqui? Eu não estou pegando a mesma pessoa, eu estou pegando grupos de idades diferentes. Eu posso fazer algumas inferências nesse sentido? Posso. Tá? Eu tenho grupos de idades diferentes, certamente a idade vai interferir nos fenômenos, pelo menos nesse fenômeno que a gente está estudando. Então, eu poderia inicialmente fazer uma avaliação desse tipo. Qual que é a dificuldade que eu tenho? Né? Um estudo longitudinal considera o sujeito como controle dele mesmo. Um estudo transversal pega pessoas que cresceram em ambientes muito diferentes. Né? É diferente eu ter 30 anos hoje do que eu ter 30 anos na década de 90, eu ter 30 anos na década de 70, eu ter 30 anos na década de 50 do século passado. Né? A cultura muda, né? A sociedade muda. A biologia não muda muito, tá? É pouco tempo para uma mudança expressiva. Mas a cultura muda muito rápido. Né? Vamos supor, por exemplo, que hoje, né, vamos supor, se eu sou uma pessoa sexo feminino homossexual, posso ter, pelo menos assim, na maioria dos países, uma vida relativamente normal. Tá? Infelizmente, nós ainda temos preconceito e coisa do tipo. Né? Mas não há nenhuma restrição legal, você não perde nenhum tipo de direito, você pode manter seus relacionamentos, constituir família, etc, etc, etc. Né? Esse é um contexto de desenvolvimento importante. O contexto de desenvolvimento da família, das relações interpessoais, das relações afetivas, da sociopolítica que a gente está envolvido. Agora imagine esse mesmo indivíduo, essa mesma pessoa, com 30 anos, nos anos 50 do século passado.
completamente diferente. O contexto de desenvolvimento é completamente diferente. Então, quando a gente faz estudos transversais, a gente pega pessoas que tiveram histórias de vida muito diferentes, né? E essas histórias de vida elas acabam afetando os nossos desfechos, né? Nós temos aí um efeito geracional, né, por assim dizer, ou um efeito de coorte, tá, que é o termo técnico nesse sentido. Então, são duas formas de estudar a psicologia do desenvolvimento. A forma ótima é o estudo longitudinal, tá? A forma prática é o estudo transversal. Por que a gente não faz só estudo longitudinal? Pensa bem, se eu quero pegar o mesmo sujeito e analisar 40 anos de mudança num certo aspecto psicológico, eu tenho que esperar essa pessoa envelhecer 40 anos. Né? Essa é a grande dificuldade do estudo longitudinal. Ele requer tempo, ele requer que as pessoas envelheçam. Né? Uma coisa é eu fazer um estudo com 2, 3, 5 anos de duração. Tá? Isso é relativamente inviável. Eu gravo aula aqui no meio da epidemia de Covid, né? Covid-19. Eu posso pegar as pessoas que hoje tiveram Covid, né, avaliar como que elas se encontram hoje do ponto de vista psicológico e acompanhar essas pessoas anualmente durante 5 anos. Posso dizer assim, nossa, ter Covid antes e ter, por exemplo, um quadro de depressão decorrente afeta a minha satisfação 5 anos depois. É um estudo longitudinal, né, um desenho de desenvolvimento longitudinal. Né? Agora, para fazer isso, né, com 40, 50, 60, 70 anos de diferença, a gente não vai estar mais aqui. Né? Provavelmente não. Então, os estudos longitudinais eles têm essa limitação básica, a gente tem que esperar o tempo passar. Né? Felizmente, né, para a psicologia, nós temos estudos longitudinais já bastante longevos. Né? Nós temos estudos prospectivos acompanhados até hoje, né, desde os anos 10 do século passado. Né? E com dados consistentes, né, assim, com avaliações periódicas e tudo mais. De todo jeito, é claro que são dados muito menos numerosos, né, do que os estudos transversais, mas eles existem. Né? E boa parte do que a gente entende hoje de desenvolvimento vieram dos estudos longitudinais. Né? Falei para vocês, por exemplo, que muitos pressupostos do Freud, do Piaget, do Skinner, do Lev-Vygotsky, etc., que são pessoas que estudaram desenvolvimento, não se mantiveram, né, do ponto de vista científico. Como é que a gente descobriu isso? Pegando as pessoas lá atrás e acompanhando essas pessoas ano após ano, até ver ela aqui no futuro. Né? Então dá trabalho, mas felizmente nós da psicologia, nós da neurociências, nós da medicina, da área de saúde, nós somos bastante engajados, né? A gente se esforça para fazer esse tipo de coisa. Né? Muito bem, eu vou encerrar por aqui. Na aula que vem eu vou dar um exemplo da pesquisa dessas duas pessoas, tá? Sobre desenvolvimento ao longo do tempo, né? Desenvolvimento longitudinal, e trazer para vocês a ideia de susceptibilidade diferencial, que é um ponto central do trabalho deles. Vou tentar mostrar como que as experiências anteriores afetam as experiências futuras e mostrar como que esse processo de aprendizagem, de estimulação ambiental, que junto com a nossa maturação e etc. vai formar a ontogenia, como que ele muda de pessoa para pessoa. Né? Como que o mesmo ambiente ou a mesma biologia, né, não tem o mesmo peso para dois indivíduos diferentes. Então vamos ficar por aqui. Né? Muito obrigado pela atenção e pela presença de vocês. Nós nos vemos depois. Bons estudos.